Galera adolescente das Assembleias de Deus, do Campo de Gurupi, a paz do Senhor. Eu sou o professor Edisley e essa é a nossa videoaula da Escola Bíblica Dominical para adolescentes de 12 a 14 e 15 a 17 anos. É um privilégio estar com vocês, é um desafio também, mas nós estamos aí dispostos a refletir com vocês acerca das temáticas abordadas pelas revistas da editora Betel. Fique conosco até o final, porque tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para a sua vida e quem sabe as orientações que nós faremos reflexão delas aqui nesta oportunidade possam te ajudar de alguma forma, possam ajudar a sua família a superar os desafios que nós temos enfrentado ultimamente. Deus abençoe você que já está aqui e esteja conosco aí até o final. Nós vamos começar pela lição que tem como título Os Insensatos Filhos de Eli, da revista que trata acerca do relacionamento familiar, a revista para adolescentes de 15 a 17 anos. E a revista vem trabalhando nesse trimestre algumas temáticas muito interessantes e estudando alguns personagens, estudando algumas famílias bíblicas, de personagens bíblicos, que são muito exemplares, que são muito inspiradores para a nossa história, para o nosso ministério. Não é o caso da lição que nós vamos estudar nessa oportunidade, porque Eli e os seus filhos não são exemplares. Na verdade, eles têm um exemplo muito negativo para a nossa vida. E eles servem aqui de exemplo a não ser seguido, de exemplo que nós devemos evitar na condução da nossa vida na obra de Deus. O objetivo da lição diz o seguinte: saber que a negligência com o serviço de Deus acarretará sérias consequências. E essa é uma realidade que não está distante do nosso conhecimento. Nós já sabemos que fazer a obra do Senhor de forma negligente, de forma insensata, nós vamos ter sérios prejuízos para a nossa vida individual e para a nossa vida familiar também. Então nós precisamos de ser muito negligente, de ser muito cuidadoso quando se trata de pertencer à obra do Senhor, quando se trata de pertencer ao reino de Deus, né? Nós precisamos observar algumas coisas e nada melhor do que ver o fracasso da família de Eli e poder aprender com essa situação para evitarmos de cair na mesma condenação. O texto base bíblica dessa lição é o texto que se encontra em 1 capítulo 2, versículo 12 a seguir. Eu vou ler alguns versículos desse texto para que a gente possa ter uma noção do contexto em que essa família se encontrava. Veja que o versículo 12 do capítulo 2 diz o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Lá no versículo 23, Eli já repreendendo seus filhos por causa das coisas más que eles faziam, das coisas ruins que eles praticavam, Eli dizia, dizendo aos seus filhos o seguinte: por que fazeis tais coisas? Por que ouço de todo este povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então veja que aqui nesse pequeno trecho, nesses poucos versículos que eu li, já dá para perceber o quanto eram indisciplinados os filhos de Eli, o quanto eram irresponsáveis com relação à obra do Senhor, com relação ao ministério que eles tinham. E isso é exemplo que nós não devemos seguir. Isso é situação que nós devemos evitar na nossa vida. O versículo-chave da lição diz o seguinte: eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. É um texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 25, e nos chama a atenção aqui nessa passagem que a sabedoria e a razão nós precisamos buscar com toda a diligência para ficarmos livres da loucura, da impiedade,
né, e da doidice dos desvarios, para que nós não sejamos tragados pelo pecado e conduzidos de forma muito triste a um cenário muito infeliz para a nossa trajetória. Deus não tem planos de derrota para a nossa vida, mas nós precisamos observar, buscar a razão, buscar a sabedoria para alcançar o de melhor que Deus tem para nossas vidas. O tópico 1 da lição diz-nos o seguinte: a omissão de Eli. E aqui eu coloquei dois aspectos para nós pensarmos. Primeiro, que Eli fracassou porque amou mais os próprios filhos que a Deus. E aqui há uma inversão de valores, porque os mandamentos do Senhor diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E o profeta chega para Eli numa situação em que a sua vida está toda complicada, para dizer para Eli que, por causa do amor aos seus próprios filhos, acima do amor a Deus, houve um fracasso familiar, houve um fracasso na trajetória dessa família. Outra coisa é o fato de que Ofni e Finéias foram rejeitados por não honrar a Deus e ao templo, além de desobedecer ao seu pai. Dois princípios aqui também são transgredidos pelos filhos de Eli. A questão de honrar a Deus, que é um dos mandamentos mais fortes que nós devemos nos agarrar. Nós precisamos honrar a Deus, nós precisamos estar vigilantes. E a questão da obediência ao Pai. Dois princípios, honra e obediência. Dois princípios que foram quebrados por Ofni e Finéias. Dois princípios que fizeram com que a sua história não fosse vencedora, e pelo contrário, tivesse um fim tão trágico como nós percebemos e como nós podemos observar na palavra de Deus. O tópico 2 dessa lição diz o seguinte: o pecado de Ofni e Finéias. Foram muitos os pecados de Ofni e Finéias, mas talvez a situação mais comprometedora da vida desses dois jovens sacerdotes era o fato de não conhecerem a Deus, mesmo estando trabalhando no templo, mesmo estando trabalhando na obra de Deus. Eles não conheciam ao Senhor, por isso faziam de forma irresponsável, sem temor, sem nenhuma consideração pelos princípios que regem a obra, a palavra, né, e todo o projeto de Deus na humanidade. Então, o fato de não conhecerem ao Senhor podem ter conduzido, né, podem ter influenciado de forma tão negativa essa história. A vida dos dois foi conduzida de uma forma muito trágica. E aí nós temos como terceiro elemento aqui o tópico 3, o juízo de Deus. Ele negligenciou a educação e a correção aos filhos, e o resultado foi desastroso. A educação negligente da parte de Eli, que não conseguiu impedir que os seus filhos fossem tão indisciplinados, tão rebeldes, tão descuidadosos, fez com que o juízo de Deus alcançasse essa família. O exemplo de Ofni e Finéias, por sua imoralidade, também provocaram juízo divino sobre si mesmos e sobre Eli. Uma família que tem a sua história tragada pelo juízo de Deus, porque eram imorais, porque eram negligentes e porque estavam lidando com algo que é da maior importância, que era a obra do Senhor naqueles dias, que era o cuidado da casa de Deus, o cuidado das coisas sagradas. Essa história termina de uma forma muito triste, porque os filhos de Eli são mortos em uma batalha contra os filisteus. No momento em que eles estavam conduzindo a arca do Senhor, eles eram sacerdotes, eles tinham essa responsabilidade, eles tinham esse privilégio na sua história. E os filisteus, num ataque aos judeus, aos filhos de Israel, eles vencem os filhos de Israel e os filhos de Eli morrem nessa batalha. A arca do Senhor é roubada e um mensageiro sai dessa situação e vai até Eli, o pai desses dois jovens sacerdotes, e conta, né, e transmite a ele essa mensagem. E os seus filhos haviam sido mortos no campo de batalha.
e que a arca do Senhor, o maior bem, o maior privilégio que eles tinham, porque a arca representava a presença de Deus, ela havia sido levada pelos filisteus. Ofni não aguentou essa notícia, ele caiu da cadeira em que ele estava sentado, fraturou o pescoço e morreu ali mesmo. E assim termina, de forma tão trágica e tão triste, uma história de uma família que tinha tudo para dar certo, mas fracassou na sua trajetória, no percurso da sua existência, eles não foram cuidadosos e atraíram para si juízo divino para suas vidas. A conclusão dessa lição traz-nos um texto interessantíssimo para a gente pensar. E veja só: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Observe que passagem maravilhosa. Se nós conseguimos suportar a correção, Deus nos trata como filhos. Mas se nós escolhermos sermos indisciplinados, rebeldes, intolerantes à correção, Deus não tem compromisso conosco e Ele não nos trata como filhos. E eu fico pensando o quanto pode ser sério isso, porque se nós somos filhos de Deus, se nós temos o Deus Todo-Poderoso que cuida das nossas vidas, nós ainda estamos sujeitos a tantas dificuldades, a tantas coisas. Agora imagina a nossa vida longe, longe desse cuidado paterno do Senhor. Imagina a nossa vida não sendo filho de Deus, e a palavra está sendo muito clara aqui: se eu me rebelo, se eu sou indisciplinado, se eu não me submeto à correção do Senhor, Ele não me trata como filho. Para concluir essa lição, eu gostaria de chamar a atenção de vocês de uma forma bem séria, né? Um papo reto mesmo. Adolescentes, tem situações na nossa vida que nós precisamos refletir de forma muito séria, porque às vezes a gente observa ao nosso redor, à nossa volta, situações muito, muito irresponsáveis. E eu gostaria muito que vocês colocassem no coração de vocês nessa oportunidade. Não é porque o meu pai é santo, é homem de Deus, é obreiro na casa do Senhor, que eu posso levar a minha vida de qualquer forma. Não é porque a minha mãe é uma mulher de oração, é uma serva de Deus, que eu posso agir de qualquer forma. Não, 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 não. Cada um cuida da sua vida e do seu relacionamento para com o Senhor. Cada um é responsável pela sua comunhão, pelo seu aperfeiçoamento espiritual. Nós precisamos buscar do Espírito Santo do Senhor. Somos nós. Nós precisamos ser observantes. Nós precisamos ser vigilantes com a obra do Senhor. Não é de qualquer forma que nós servimos a Deus. Na igreja ou em qualquer lugar que nós estivermos, nós precisamos ser luz, nós precisamos ser exemplo, nós precisamos dar testemunho de servos do Senhor. Deus precisa enxergar na nossa vida a obra de Cristo, porque afinal Cristo morreu para nos dar direito à vida eterna. Nós precisamos levar estampado na nossa vida a presença de Cristo. As pessoas à nossa volta precisam enxergar padrões comportamentais, precisam observar atitudes que mostre Cristo na nossa vida. Nós precisamos nos preocupar com isso, porque se Cristo está estampado na nossa vida, na nossa existência, no nosso dia a dia, nós vamos viver de vitória em vitória. Nós não vamos morreu, né, os filhos de Eli e toda a sua família, nós vamos ficar livres disso se Cristo estiver dentro da nossa vida, se o Espírito Santo do Senhor estiver habitando no nosso coração. Essa é uma reflexão, é uma palavra forte e é um exemplo muito, muito oportuno, né, da parte de Deus acerca da família de Eli, dos seus filhos, Ofni e Finéias, do quanto eles foram descuidadosos e o quanto a sua história foi triste
no final dela. Nós precisamos pensar nisso. Não importa muito como nós começamos, mas importa demais como nós vamos terminar a trajetória que Deus preparou para nós aqui nessa terra. Importa muito como nós estamos preparando a nossa vida para o arrebatamento da igreja. Importa muito como o Senhor Jesus vai nos encontrar quando Ele vier nos buscar. Amém? Vamos para a próxima lição? Vamos mudar um pouquinho de assunto, mudar um pouquinho o foco, porque da lição da revista de 12 a 14 anos, nós temos como tema o desafio de uma mente limpa. E aqui nós vamos ter uma revista trabalhando nas últimas lições os desafios da atualidade. E nós vivemos contextos tão favoráveis a uma intensificação dos desafios. Parece que os desafios de hoje são muito mais intensos em função da pandemia de coronavírus e de todo esse contexto no qual nós estamos inseridos. E uma mente limpa vai nos fazer viver melhor esses dias, dos quais nós temos lembranças, nós temos informações, nós temos mensagens o tempo todo, negativas, difíceis de serem assimiladas. E o texto bíblico dessa lição, o texto de Provérbios, capítulo 4 e versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E é por aí que nós devemos seguir o nosso pensamento, guardar aquilo que está no nosso coração, guardar o que está na nossa mente, cuidar daquilo que faz parte do nosso pensamento, daquilo que faz parte do nosso raciocínio, da nossa razão. Nós precisamos de um exercício de limpeza, nós precisamos de, às vezes, parar e refletir sobre as coisas que nós estamos inseridos, as mensagens que nos chegam de todas as formas e de todos os jeitos. Limpar a nossa mente, porque senão nós não conseguimos assimilar todas as coisas que nós estamos inseridas nelas. O desafio de uma mente limpa implica numa mensagem valiosa que nos diz o seguinte: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Veja o salmista abrindo o seu coração para pedir ao Senhor que ensina-o. E esse é o princípio que nós devemos colocar na nossa vida todos os dias. Abrir o nosso coração ao Senhor, pedir para que o Espírito Santo de Deus nos ensine e encha a nossa mente com coisas que são sadias, verdadeiras e puras. A verdade aplicada vai nos dizer o seguinte: a mente e o coração são um campo de constante batalha e é preciso esforço para protegê-los das ofertas do inimigo. Ofertas do inimigo, veja bem, há uma referência muito forte aqui, porque em meio a tantas coisas que nos chegam também as ofertas do inimigo, e às vezes elas vêm disfarçadas de coisas boas, coisas saudáveis, coisas inofensivas, e às vezes a gente não consegue perceber as ciladas que o inimigo apronta para a nossa vida, e a nossa mente acaba sendo comprometida com situações que desagradam a Deus. Vamos para a introdução da lição, e essa imagem nos faz pensar algumas coisas, né, acerca daquilo que eu já mencionei. Como a nossa mente tem sido alvo de tanta coisa, de tanta influência, de tantas situações que chegam constantemente e tentam povoar nossa mente, o nosso raciocínio. Às vezes nós não sabemos para onde nós caminharemos, às vezes nós não sabemos quais são as saídas para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos, porque tantas coisas nos angustiam, nos causam ansiedade, e a gente fica sem saber por onde caminhar, né, e de onde virá o nosso socorro. Da introdução, nós temos uma orientação nesse sentido, porque na atualidade, manter a mente pura só é possível quando a enchemos com a palavra de Deus. Então aqui nós já temos uma dica, nós já temos uma chave de resposta aqui. Nós vamos ter a nossa mente limpa, pura, quando ela estiver cheia com a palavra de Deus, quando não houver espaço para negatividade, quando não houver espaço para coisas que não edificam, quando o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, nós estaremos vitoriosos diante de todas essas situações que podem nos entristecer, que podem causar algum mal, alguma dificuldade na nossa vida.
O tópico 1 da lição diz que nós devemos limpar a nossa mente. Então, limpe a sua mente. Nós não temos como, é muito difícil ficarmos alheios, ficarmos protegidos de toda a influência que existe à nossa volta. Nós estamos ligados no mundo 24 horas e por vários meios, por vários canais, as informações chegam até nós, as influências chegam até nós, né? E a revista chega a mencionar aquilo que tem na imagem, aqui no final da imagem, a questão do antivírus. Às vezes é necessário ter um antivírus na nossa mente para filtrar algumas coisas, para impedir que algumas coisas entrem no nosso coração e para retirar algumas coisas que porventura tenham entrado e que precisam sair, porque não há lugar no nosso coração para coisas que não são frutíferas para o reino de Deus. Não há espaço no nosso coração para negatividade, para rancor e para uma série de sentimentos que são nocivos e que são prejudiciais à nossa vida enquanto servos do Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa correr com essas coisas. Talvez nem sempre seja possível controlar o que entra em sua mente, mas você é responsável pelo que permanece nela, sejam informações, mensagens ou imagens. Então, pense nisso. Há necessidade de fazer uma limpeza na nossa mente. Nós somos responsáveis por aquilo que está no nosso coração, no nosso raciocínio, e nós devemos cuidar disso de uma forma muito cuidadosa. O tópico 2 da lição nos chama atenção para o fato de termos que parar de vez em quando e deletar uma parte do lixo que nós temos. Delete todo o lixo, uma parte não, delete todo o lixo que existe no seu coração, na sua mente, porque lixo não é para ficar se acumulando na nossa vida, na nossa cabeça, no nosso pensamento. O início desse tópico diz o seguinte: a TV, o rádio, as redes sociais, os vídeos e algumas literaturas estão na lista dos muitos meios de bombardear a mente com mensagens distorcidas e mentirosas, as quais o cristão deve questionar e rejeitar. Observe que, atualmente, nós temos recebido tantas coisas, as famosas fake news, notícias falsas, informações falsas, mensagens falsas, distorcidas, até mesmo de cunho religioso. Nós, enquanto servos do Senhor, enquanto observadores da palavra de Deus, nós não podemos aceitar qualquer coisa sem questionar e sem rejeitar aquilo que é negativo. Nós precisamos estar muito vigilantes, muito cuidadosos com as questões nas quais nós estamos inseridos, porque nem tudo que chega para a minha vida pode ser absorvido como algo verdadeiro e pode fazer parte, pode entrar para o meu coração e permanecer nele. Nós precisamos, e eu repito, encher o nosso coração e a nossa mente da palavra de Deus, até ao ponto de não sobrar espaço para lixo, para coisas negativas, para pensamentos ruins, né, que estão aí a todo momento. Nós precisamos rejeitar essas coisas, questionar algumas mensagens que aparentemente são verdadeiras e fiéis, mas não são. Né? Nós precisamos, à luz da palavra de Deus, observar algumas coisas que a gente acaba recebendo como mensagens verdadeiras e, na verdade, são enganações, são mensagens distorcidas que têm o objetivo de nos destruir. Seguindo aqui, nós temos ainda, nesse tópico, duas dicas que a revista deixa para nós. Primeiro, leve cativos todos os seus pensamentos à obediência de Cristo. Um texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Dá-nos a clara instrução de que os nossos pensamentos precisam estar presos à obediência de Cristo, porque há uma situação de condição aqui. Quando nós prendemos os nossos pensamentos à obediência de Cristo, nós herdamos da parte do Senhor todos os benefícios que a palavra do Senhor nos garante, todos os benefícios que Cristo tem para nos dar. Já imaginou ter da parte de Cristo tudo aquilo que Ele pode nos oferecer? Cristo é o Filho de Deus, Ele é Deus conosco, Ele é o Emanuel, Ele é tudo na nossa vida. E ter os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo
nós herdamos tudo que Cristo pode nos oferecer. Segundo, pense somente no que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama e que tenha virtude e valor. Olha quanta coisa boa que nós devemos assimilar e colocar dentro do nosso coração e vivê-las diariamente, vivê-las cotidianamente, viver a honestidade, a justiça, né? Viver uma vida pura, amável, fugir das aparências do mal, afastar essas coisas negativas da nossa vida, do nosso coração e nos livrar das consequências que isso pode trazer para a nossa existência. Para encerrar a lição, nós vamos caminhando para um texto bem interessante de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Além dos pensamentos, alguns sentimentos também são bastante nocivos para a mente e o coração, como ira, mágoa, inveja e rancor. O cristão, portanto, deve ter o hábito de se autoavaliar, jogando fora todo o lixo que a vida terrena insiste em depositar na sua mente e no seu coração. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos condição, à luz da palavra de Deus, de examinar a nossa vida, examinar a nossa trajetória de cristão, examinar os nossos padrões comportamentais, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, ira, mágoa, inveja, rancor e uma série de outros sentimentos negativos que às vezes existem impregnados no nosso coração e na nossa mente, e eles precisam sair para que haja mais espaço para ser cheio com a presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, porque isso só traz benefícios para a nossa vida em todos os contextos, em todas as dimensões que ela possa alcançar. Para finalizar a minha participação, eu gostaria de deixar apenas uma mensagem de que nós vivemos dias desafiadores, não há como negar isso. E às vezes a gente fica tentando encontrar forças, encontrar saídas. Às vezes a gente não consegue enxergar de onde virá o nosso socorro, mas a palavra de Deus diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então não interessa, não importa o quão difícil possa estar a sua situação, o quanto a sua vida possa estar comprometida com as coisas desse mundo. Há um Deus que nos amou de uma forma muito especial, a ponto de entregar o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. A condenação do pecado que nós tínhamos sobre a nossa vida, Cristo pagou por nós. Jesus Cristo nos ama. Jesus Cristo, ele quer um relacionamento próximo, um relacionamento de comunhão conosco, para poder nos abençoar, para poder trazer para a nossa vida, para a nossa existência, uma série de benefícios que são incalculáveis para a nossa dimensão humana. Então, não importa a situação em que você esteja passando, não importa o tamanho do desafio atual que você está vivendo, venha para os pés do Senhor, venha para os pés daquele que pode pegar os seus problemas, que talvez para você parecem tão grandes, mas na presença do Senhor, nas mãos do Senhor, são insignificantes. Vale a pena servir a Deus, vale a pena nos submeter à vontade do Senhor, porque os privilégios e os benefícios que nós obtemos dessa decisão são incalculáveis enquanto nós estivermos aqui na terra. E por fim, nós herdaremos a vida eterna, e não há nada que se compare a esse privilégio. Deus abençoe vocês que me ouviram, Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.